É a pergunta do milhão. O que aconteceu com Santa Cruz? E eu, sinceramente, eu peço desculpas porque eu não sei a resposta. Antes de tentar descobrir o que aconteceu e de falar minha impressão sobre o jogo, eu tenho medo, sabe, de contextualizar, porque evidentemente o Santa Cruz cometeu muitos erros, né? E tudo que eu venha falar agora possa ser confundido com assim, como um desprezo sobre, ou ignorar o fato de o Retrô ter jogado um excelente futebol. Então eu queria começar fazendo essa ressalva, tá? Porque eu estou aqui, evidentemente, o time maior, o time de tradição, o time de camisa, de história é o Santa Cruz, então a gente vai se propõe a falar muito mais sobre erros e acertos do Santa Cruz. Neste caso, não houve acertos, então são os erros do Santa Cruz. Mas a gente precisa deixar muito claro que o Retrô fez uma partida excelente. A gente não pode desconsiderar que o Retrô, ele não era o líder do Pernambucano, mas chegou a estar 2 jogos, chegou a ter 2 jogos a menos do que o Santa Cruz. E agora ele é líder do Pernambucano com um jogo a menos ainda. Tá? Então a gente não pode desconsiderar a campanha que o Retrô está fazendo no Campeonato Pernambucano. A gente não. Claro que é um campeonato que você não tem o esporte, não tem o Náutico com atenção 100% voltada para o Pernambucano. Então, essa ressalva precisa ser feita. Então, eu não estou dizendo que o Retrô é o melhor time de Pernambuco, tá? Mas eu estou dizendo, eu vou dizer agora, que no Campeonato Pernambucano, o melhor time hoje é o Retrô, certo? Então, preciso fazer essa ressalva antes de começar a tentar falar sobre o que foi o Santa Cruz. Talvez a culpa tenha sido minha, porque durante muito tempo, desde a estreia, desde o primeiro jogo do Santa Cruz no Pernambucano, eu pedi que o Santa Cruz fosse um time mais uniforme, né? Um time mais certinho, digamos assim, porque era muito a diferença era muito discrepante do que o time conseguia produzir do meio para frente e de tudo que o time não tinha capacidade de fazer do meio para trás, né? Então havia um abismo muito grande. Então neste jogo o Santa Cruz conseguiu ser esse time uniforme. O Santa Cruz foi todo muito ruim, do começo ao fim, do primeiro homem ao último, foi todo muito ruim. Né? Então foi um time uniforme como não poderia ser. Não houve jogo, não houve reação, foi um jogo de um time só o Retrô jogou. O Retrô foi senhor absoluto, foi dono absoluto. É um 4-0 que tinha vaga para mais. Né? E eu acho que talvez o Retrô tenha sido o time que mais entendeu o Santa Cruz, o time que mais entendeu as deficiências do Santa Cruz, né? Um time que soube explorar todos os buracos, todos os espaços que o Santa Cruz deixa costumeiramente. Todos os jogos, o Santa Cruz deixa esses espaços. O Retrô explorou do começo ao fim. Né? Explorou no primeiro tempo, quando ele avançou a marcação, quando ele não deixou o Santa Cruz jogar, quando ele não deu espaço para o Santa Cruz. Né? E cada vez que o Santa Cruz errava, era um pandemônio dentro do sistema defensivo do Santa Cruz. Cada erro, sabe, você via o gol. Né? Eu anotei aqui uma série de coisas, mas que evidentemente nada disso tem mais sentido nenhum, porque eu não estou falando de um jogo, sabe, onde foi decidido por um lance. Eu não me interessa saber quem entrou, não me interessa saber com que tempo aconteceu tudo isso aqui, sabe? Porque foi um atropelo como há muito tempo eu não via. Foi um atropelo sem explicação, foi um atropelo inconcebível. E aqui, como eu já fiz questão de dizer no começo, nenhum demérito ao Retrô, não é nada disso. Mas é porque não foi uma simples derrota, não foi uma derrota como
por causa de um lance, não foi uma derrota por causa de uma polêmica, não foi uma derrota por uma escolha. Não é isso. Foi um time sem reação do começo ao fim. Até mesmo no intervalo, quando o Santa Cruz, na minha opinião, certo, de quem acompanha o futebol já há algum tempo, quando terminou o primeiro tempo, a sensação foi perder o jogo. Estava resolvido. Estava resolvido, exatamente, Fran. Né? Exatamente. Ninguém tinha ilusão que o Santos ia mudar aquele resultado. Tô nem falando de virar, mas de buscar o empate. Não tinha. É isso que eu estou dizendo. Eu não vi um vislumbre de uma reação tricolor. Não teve perto disso acontecer. Não teve o primeiro passo. Sabe? Não teve a construção da base para que isso acontecesse. Não teve, pô. Inclusive, Celso, quando teve um momento do segundo tempo que o Retrô, eu não vou agora saber decorar a substituição, mas tirou um atacante, colocou um volante, coisa e tal, e eu pensei, rapaz, se existe algum momento para você tentar tirar proveito, é agora. O do Retrô vai se retrair, o Retrô vai ficar mais fechadinho, e a sua chance é agora, sabe, de buscar alguma coisa. Mas mesmo nesse momento, o Santa Cruz não conseguiu criar. E aí, o jogo estava 3-0 nesse momento. Né? Quando o Retrô se propôs a recuar um pouquinho e sair na boa. E aí, conseguiu. Sabe? O Santa Cruz não conseguiu, por hipótese alguma, esboçar alguma reação. E mesmo nesse momento que eu disse, olha, se for buscar uma reação, se estiver sonhando em fazer um gol, sabe, em diminuir para 3-1 para ver o que é que acontece, porque o futebol é imprevisível. Às vezes você não está jogando absolutamente nada, mas você faz um gol, você acha um gol, aquele gol que a gente diz que é no bambo, né? E a partir daquele gol as coisas mudam, enfim, você coloca fogo no jogo. Mas nem isso. Mesmo nesse momento, no primeiro contra-ataque que teve, o Retrô foi lá e matou o jogo. Né? E se quisesse, tinha bola para fazer o quinto. Né? E quase fez. Então, é uma coisa que eu não consigo explicar o que aconteceu. De fato, não consigo explicar. Eu não sei se foi. Não dá para. Eu não acredito que foi uma orientação, não acredito que foi somente postura, sabe? Vamos ficar quietinho. Eu não acho que foi o Santa Cruz buscando, sabe, esperando o jogo, buscando o resultado. Não. Eu acho que foi um atropelo, porque é um time que estava melhor, certo? Contra um que não se achou em campo.